Olá, bom dia. Meu nome é Eunice e hoje vamos falar sobre os elementos do grupo 6A e do nitrogênio. Então, vamos relembrar, né? Vamos ter uma ideia geral da tabela periódica. Então, entre as classificações de grupos que ocorrem na tabela periódica, temos o grupo dos elementos representativos e o grupo dos elementos de transição. Os elementos representativos são os mais estudos e eles se localizam nas famílias identificadas pela letra A, que são respectivamente 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A aqui. Então, vamos falar dos grupos, dos elementos do grupo 6A, o que são esses elementos, qual é a distribuição elétrica e propriedades gerais desses elementos, a ocorrência, obtência e usos desses elementos e as características atômicas desses elementos. Primeiramente, vamos falar do que são esses elementos em real. Os elementos representativos, em geral, possuem o eletrão mais energético no subnível S ou P, dependendo da família a que pertence. Os elementos do grupo 6A, no caso, pertencem à família 16. Como nós podemos ver aqui, 16 e 6A. A família 16 é a família dos calcogênios. Essa palavra ela significa fornadores de cobre, porque os minérios de cobre contêm oxigênio ou enxofre, que são elementos dessa família 16. Todos esses elementos possuem 6 eletrões no último nível e a configuração eletrônica termina em NS2, NP4. O oxigênio, no caso, é o mais importante, ah, porque ele é presente em muitas reações importantes, como a fotossíntese e a respiração. Mas, no caso, não vamos falar do oxigênio nessa apresentação. A família dos calcogênios é composto por, ah, na verdade, é composto por 6 elementos, mas nessa apresentação vamos focar em 4. São o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Os calcogênios, eles recebem esse nome por causa da origem grega, cautos, que significa cobre, porque eles apresentam como principal característica o fato de os elementos naturais, com exceção do livermorone, né, que é artificial. E ele também não vamos falar sobre ele nessa apresentação. Então, esses elementos dessa família, eles fornecem compostos químicos com o elemento cobre. Esses 4 elementos, no caso.
Aqui vamos ver um pouco sobre a distribuição eletrônica desses elementos. Como nós podemos ver, todos eles têm no subnível P 3 S2, 3P4. Então, como já tínhamos falado, todos eles terminam com S2 e P4, como a gente pode ver aqui, com o selênio, o polônio e o telúrio também. Todos esses elementos da família dos calcogênios apresentam 6 eletrões em suas camadas de valência, como a gente pode ver. Com exceção do polônio e do livermório, todos esses elementos, os elementos dessa família são ametais. O número de oxidação dos ametais, né, é -2, o que corresponde à capacidade de ganhar 2 eletrões para atingir o octeto. E o número de oxidação dos metais é +6. E isso corresponde à capacidade de perder 6 eletrões para atingir o octeto. Com exceção do oxigênio, todos esses elementos se encontram no estado sólido à temperatura ambiente. Como esses elementos são localizados na região direta da tabela periódica, eles apresentam, em relação às principais propriedades periódicas, essas características que são, primeiramente, eles possuem um raio atômico pequeno quando comparados com os elementos da família 1A e 5A, por exemplo. Eles também possuem elevada energia de ionização pelo fato de eles apresentar um baixo raio atômico. A afinidade eletrônica e a eletronegatividade são elevados quando são comparados com as outras 15 famílias, né? À esquerda deles. Ah, os calcogênios, eles possuem também uma baixa eletropossibilidade por apresentar baixo raio atômico. E eles são menos densos do que os elementos localizados na região central da tabela periódica. Agora, vamos falar sobre a ocorrência, obtenção e usos desses elementos. No caso do enxofre, ele participa de forma ativa na formação da chuva ácida. Ele é utilizado pela indústria na produção de pólvora e explosivos, de alguns inseticidas e fungicidas. O enxofre é conhecido pelos seus ácidos sulfúrico e sulfídrico. O primeiro é um ácido altamente corrosivo, usado em baterias de automóveis, na indústria, e muitas vezes é o ácido escolhido quando uma reação orgânica precisa de catalisadores ácidos. O ácido sulfídrico, no caso, é conhecido por ser uma substância volátil e extremamente tóxica quando ela é inalada. Ah, a princípio, ele possui um odor de ovos podres, mas à medida
que a quantidade inalada aumenta, ele afeta o olfato e a pessoa não pode sentir cheiros. Com uma exposição prolongada, ele pode até matar uma pessoa. Então, é uma substância, é um elemento muito perigoso que pode afetar a saúde de um indivíduo. No caso do selênio, ele é um elemento químico que desempenha funções importantes no organismo humano, como atuar no fortalecimento do sistema imunológico. Sua principal utilização, porém, é como descorrente de vírus. Esse elemento também pode ser encontrados em diversas formas de arranjo do sólido, assim como o enxofre. Algumas dessas formas são amorfo, monoclínico, vermelho e hexagonal cinza. Na forma cristalina, ele possui propriedades fotocondutores e pode ser usado em fotocélulas. a, o telúrio, ele é um elemento que forma compostos químicos de características muito tóxicas para o organismo humano. É muito utilizado na produção de ligas metálicas e chumbo, com o objetivo de tornar esse metal mais resistente. Ele é encontrado na sua forma pura em regiões muito específicas dos Estados Unidos e Bolívia. É mais encontrado na forma de minerais em ligações com os outros elementos. Os vapores do telúrio, né? Eles aquecidos podem ser bastante tóxicos. Finalmente, vamos falar sobre o polônio, que é um elemento químico altamente reativo e tóxico. Ele é sempre manuseado com muita cautela. O polônio pode ser utilizado como fonte de radiação alfa, como fonte de nêutrons. Ele é um elemento muito comentado na história da química, pode ter sido descoberto por um famoso casal de químicos, Marie e Paul, que a gente pode ver aqui na, nessa foto. E a história desse elemento é que ele acabou matando a, uma das pessoas que o descobriram, que é a Mari. História bem triste, né? Agora, vamos falar do nitrogênio. Ele não é um elemento do grupo 6A, não. O nitrogênio é um elemento químico de número atômico 7, a massa atômica 14, e ele pertence ao grupo 15 da tabela periódica. Ele é um não metal, então é um gás incolor e pouco inflamável. A densidade é muito baixa, mas a eletronegatividade é muito alta. A camada de valência com 5 eletrões e o ponto de fusão é 200 menos 10. O nitrogênio é considerado o sexto elemento mais abundante do universo. Ele é encontrado em forma de gás na atmosfera e representado cerca de 78% do volume do ar. O outro temos oxigênio também, que no caso
representa 28, se eu me lembro bem. O corpo humano é formado de proteínas, macromoléculas, compostas por 16% de nitrogênio. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, responsáveis pelo armazenamento, transmissão e tradução dos caracteres hereditários, também são formados pelo nitrogênio. A maioria dos seres vivos não conseguem absorver, desculpa, diretamente o nitrogênio. Por isso, eles e outros elementos químicos executam ciclos biogequímicos. Eles atuam, né, em um percurso que envolve todo o meio ambiente. A história do nitrogênio é que a palavra, né, é uma derivação do grego nitrogenes, a nitrogênios, desculpa. Em 16 de 22, o químico Antoine Laurent de Lavoisier, autor da sua descoberta, a, ele nomeou esse elemento de azoto, se ficar sem vida, porque ele é um gás, né? Antes dos estudos mencionados, Leonardo da Vinci, no período de Renascimento, já tinha percebido que o ar não era uma substância pura. Ele sustentava a ideia que o nitrogênio era consumido em processo de combustão com a respiração. O nome nitrogênio apenas surgiu em 1790, quando Jean-Antoine Claude Schaff descobriu a relação com o ácido nítrico e os nitratos. O ciclo do nitrogênio, o uso do nitrogênio. Ele é usado na indústria química com diluente de gases reagentes e para aumentar o rendimento de algumas reações. Perdão. Em estudo líquido, o nitrogênio é utilizado no congelamento de produtos alimentícios e armazenamento de células reprodutivas. Ele é utilizado como combustível para foguetes e também para inflar pneus de alto desempenho. O ciclo de nitrogênio ah, é sobre animais e plantas não podem absorver diretamente o nitrogênio, como a gente já tinha falado. Em função disso, determinadas bactérias do solo e as algas azuis dos oceanos convertem esse elemento em uma substância que pode ser aproveitada, ah, tais como a amonia, absorvido por alguns tipos de plantas. Consequentemente, as bactérias transformam a amonia em nitratos e depois em nitratos que é absorvido pela planta, desculpa. No ciclo da cadeia alimentar, os animais herbívoros comem as plantas e absorvem o nitrogênio.
Depois, os animais carnívoros, por sua vez, comem os herbívoros e também absorvem a substância. Quando os animais e plantas morrem, as bactérias e fungos decompositores convertem composto de nitrogênio para gás nitrogênio, que é liberado na atmosfera e o ciclo reinicia. E tudo isso é resumido nessa figura aqui. E as etapas do ciclo do nitrogênio são resumidas em fixação, amonização, nitrificação e desentrificação. Então, é isso por hoje. Eu agradeço pela atenção e até a próxima.